Olá, gente! Olá, gente! Eu quero falar aqui com vocês no vídeo hoje, né? Trazer duas coisas aqui no nosso canal. Uma que eu vou chamar de No Radar, né? Para falar de alguns elementos, eventos que têm acontecido aí que são importantes para nós, que analisamos risco político, né? E os desenvolvimentos do mercado. E por outro lado, eu quero também falar um pouquinho de algumas leituras, né, que eu tenho feito, indicar para vocês alguns livros, alguns debates que eu reputo bem interessantes, inclusive trazendo perspectivas diferentes, né, entre autores de distintos livros. Né. Um dos elementos fundamentais que eu sempre digo é que é importante ler pessoas que pensam não somente diferente da gente, mas que pensam diferente entre si. E aí você tem uma maior riqueza de perspectivas e uma maior capacidade de formular seus próprios pensamentos, suas próprias análises. Né? Portanto, devemos evitar a armadilha do conforto de ler somente textos, né, com os quais nós concordamos. Acho que o nosso critério de escolha de leitura não deve ser a nossa concordância, mas sim a qualidade do texto, o que ele traz de contribuição. Né? O que nós devemos descartar são leituras porcaria. Né? Feito o teste, a triagem da qualidade, mesmo sendo uma perspectiva distinta, vale a pena lermos, né, contribuições que são distintas ao nosso pensamento. Bom, na primeira parte sobre o No Radar, obviamente, nós temos alguns acontecimentos importantes aí. O primeiro grande acontecimento importante a nível internacional é a escalada do conflito Israel-Palestina, mais uma vez. Né? Eu estava até conversando com um amigo, né, professor da USP, e estávamos falando sobre se há ou não a possibilidade ainda, né, de uma solução para esse conflito, tal como as potências, né, internacionais vinham tentando fazer desde a década de 60, né, com a chamada solução de dois estados. E numa perspectiva muito, vamos dizer assim, pragmática, até cínica, essa solução de dois estados tem sido cada vez mais difícil, uma vez que Israel, né, já venceu as guerras das décadas de 60, 70, 80, as intifadas da década de 90, e expandiu muito com os governos das últimas décadas mais à direita, os assentamentos, ou seja, fragmentou completamente o território palestino, né, e aumentou, vamos dizer assim, a ocupação de fato das zonas que seriam para a constituição de um futuro Estado palestino. Né? Então, a solução de dois Estados é cada vez mais difícil. E a violência, né, explode ocasionalmente, sempre sem querer aqui também mais uma vez tomar posição de um dos lados do conflito, mas se por um lado o Hamas joga esses rockets, né, esses pequenos foguetes, torpedos, do lado israelense tentando atacar aí Tel Aviv, né, etc. Por outro lado, o death toll, né, a taxa de mortos do lado israelense tem sido muito baixa, né, em comparação com a resposta israelense, que consegue neutralizar a maior parte dos ataques aéreos aí do Hamas, né, e com seu Iron Dome, né, na sua defesa antiaérea, e basicamente nos últimos dias não tem tido muitas vítimas civis israelenses, né? Ao contrário do lado palestino, com a destruição aí de prédios residenciais, etc., etc., na faixa de Gaza. Portanto, por que esse tema é importante? É importante porque estamos no início da administração Biden. A administração Biden, democrata, com maioria tanto na Câmara quanto no Senado americanos, essa administração tem uma parte dos apoiadores, principalmente as meninas mais radicais da esquerda democrata, e ali você tem a Rashida, né, deputada, a Ilhan Omar, né, são deputadas que vêm do mundo, né, do mundo árabe, do mundo muçulmano, e tomam o lado pró-Palestina.
né? O Partido Democrata, né, o grande establishment norte-americano é basicamente pró-Israel. Parte dos democratas pró-Israel são, vamos dizer assim, de centro-esquerda ou de centro-direita moderada, e são pró-Israel, mas pró-democracia, pró-negociação com os palestinos, eventualmente até pró-solução de dois estados. Mas ainda assim com a defesa da existência do Estado de Israel, etc. E por outro lado, os republicanos são basicamente pró-Israel, inclusive com laços com a direita e a extrema-direita israelense. Mas agora nós temos essa área mais extrema, mais de esquerda, né, do Partido Democrata, que é mais pró-Palestina. Né, e a pressão, né, vai ser forte. A administração Biden, e precisamos aí monitorar para ver como ele vai equilibrar, né, esses dois lados do Partido Democrata, e aí podemos analisar se essa ala pró-Palestina, né, no Partido Democrata vai conseguir ter alguma projeção sobre o governo, que poderia alterar a relação Estados Unidos-Israel a partir desse conflito e, portanto, o equilíbrio no Oriente Médio. Portanto, manter isso aí no radar. No radar também temos, obviamente, a crise na Colômbia, né? Protestos aí com dezenas de mortos. Isso é um tema importante, né? Protestos assim como aqueles de 2013 no Brasil, né? Que romperam por coisas, por motivos aparentemente menores. No caso do Brasil, lá em 2013, foi um aumento da tarifa de ônibus. E na Colômbia, basicamente, uma reforma tributária que aumentava impostos sobre a população, né, e pessoas de classe média, etc. E houve uma reação aí muito forte, né, da população em toda a Colômbia, com episódios mais fortes na cidade de Cali e uma repressão realmente forte das autoridades locais. Né? O ministro das Finanças da Colômbia renuncia, né, que havia proposto essa reforma tributária. O Ivan Duque vai se enfraquecendo no cargo, inclusive contra as alas mais radicais do uribismo, que vem na fraqueza dele a possibilidade aí, de uma maior radicalização em eleições futuras. Então é para se observar isso. Também é uma região que tem um equilíbrio muito tênue, porque já há essa questão aí da imigração venezuelana para a Colômbia. Foram mais de 1 milhão de venezuelanos que entraram em território colombiano, receberam inclusive muitos deles cidadania colombiana. Nós temos então esse problema de fronteira, nós temos a dissidência das Farc, eu já falei em vídeo anterior, né, que sai do acordo de paz e retorna à selva, então há um retorno da violência na zona de fronteira, e agora essa instabilidade política gerada pelos protestos. Portanto, também manter aí a Colômbia no radar. Né? E por último ponto aí no radar, eu diria, para a gente manter no Brasil, essa questão, tem várias questões aí que estão surgindo, né, do asfaltaço, do tratoraço, nesses episódios aí, não se sabe muito bem, né, o que é, se é uma corrupção diretamente, se é um uso um pouco nas sombras de recursos, mas não necessariamente apropriados indevidamente. Então ainda não se sabe o que é 100% aí desse tratoraço e desse asfaltaço, né, esse dinheiro escondido ali em orçamento para o governo repassar para parlamentares da base de apoio do Centrão, e com isso manter uma melhor posição no Congresso. Né? Mas o que é interessante manter no radar para mim, mais até do que isso aí também é importante porque a relação governo-Congresso, mas eu diria a relação governo-STF. Né? Ontem a Polícia Federal pediu a investigação do ministro da Suprema Corte, o Dias Toffoli, por supostamente estar envolvido em um esquema de venda de sentenças para beneficiar prefeitos. Né? E isso aí vem de uma delação do Sérgio Cabral há 2 anos atrás e pode alterar completamente o equilíbrio republicano, o equilíbrio entre Congresso, entre Executivo e Suprema Corte. Por quê? Porque a Suprema Corte
tem sido, até mais do que o Congresso no período Maia, né, Rodrigo Maia, na presidência da Câmara, tinha bloqueado diversas iniciativas do Executivo, mas mais recentemente, após o acordo do Centrão e a eleição de Arthur Lira, é justamente o STF que tem imposto, né, derrotas para o governo federal, e entre elas, não uma pequena, né, que foi o retorno da elegibilidade do ex-presidente Lula, né, que, segundo as pesquisas, é o único pré-candidato que poderia derrotar o presidente Bolsonaro no eventual segundo turno em 2022. Portanto, essa decisão do STF é uma decisão que enterra definitivamente a Lava Jato, portanto, enfraquece também a figura do Sérgio Moro, e fortalece a figura do ex-presidente Lula, né? Então, nesse momento em que o governo se acha sob ataque do STF e que o clã familiar do presidente reassume em grande medida a comunicação, né, do governo, inclusive com voltas a ataques à China, mesmo após a queda do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o governo pode direcionar, a partir desse pedido de investigação, né, do ministro do STF, Dias Toffoli, pode direcionar de novo seus ataques à Suprema Corte. Então, é preciso monitorar aí no radar, nas redes sociais e no comportamento dos presidentes, em suas lives e em suas falas para seus apoiadores, se não haverá um movimento aí de protesto, né, contra o STF. E mesmo que o STF, que terá que investigar a si mesmo que o STF decida não investigar, né, o Dias Toffoli, o efeito sobre a legitimidade da corte pode ser suficiente para o governo buscar um confronto direto com a corte, fazendo com que ela talvez, né, reduza o nível de conflitividade, o nível de decisões contrárias ao governo, para fazer uma paz aí, uma paz instável entre os dois poderes, né? Portanto, olhar, né, manter no radar aí esse tema do STF também. Bom, gente, mas para finalizar esse vídeo de hoje, eu queria falar aí também das dicas de leitura, né, no radar, e vou chamar esse quadro, talvez agora que já pensando na minha cabeça, na estante, né? Estante hoje cada vez mais está, né, no iPad, eventualmente eu ainda gosto dos livros físicos, né? Mas tem muito livro aqui já em versão e-book, né? E eu estava, gente, vendo um debate, olha que coisa interessante, né? Um debate sobre esse tema das mudanças climáticas e energias renováveis. E duas leituras me apareceram aqui. Eu estou meio que em um terço, né, de cada livro. São livros que eu nem pretendo ler todo, porque outra dica aí, né, eventualmente a gente não precisa ler um livro de capa a capa, principalmente se ele não for uma área sua primordial, né? Mas como mudança climática não é minha área de expertise, né? Essa área ambiental, etc., que é uma área cada vez mais importante, centro dos debates internacionais, aí conflito do Bolsonaro com Macron por causa da Amazônia, né? Noruega retirou recursos do Brasil, do Fundo Amazônia, enfim. São temas importantes, né? São temas importantes para o mundo europeu, para o mundo desenvolvido, né? Da OCDE, Alemanha, França, Escandinávia, e agora Estados Unidos novamente com Biden, que retornou ao Acordo de Paris. Então é um tema, né, que vai muito além da Greta Thunberg, né, como crianças fazendo greve em escola. Né? É um tema que, de fato, mobiliza governos, corporações, bilhões até trilhões de dólares em jogo aí, nesse tema. Bom, aí sobre esse tema, tem um livro que saiu aí no jornal, não sei se foi o País Brasil, eu busquei o livro, chamado How Everything Can Collapse. Esse livro, deixa eu pegar aqui a capa dele para falar os autores, são o Pablo Servigne e o Rafael Stevens, né? Deixa eu ver se aparece aqui para
vocês aqui na luz de algum modo, não sei se vai pegar aqui, ó. How Everything Can Collapse, né? Esse livro aí, How Everything Can Collapse. Esse livro é a versão catastrofista. Ele diz, olha, já passamos do ponto de não retorno, não há clima político para levar a cabo mudanças radicais na emissão de carbono necessárias para reverter a tendência de aquecimento global, né, e dessa ação antropogênica, né, no clima, né, levando aí ao que se chama desse antropoceno, né, que é essa nova fase geológica, é a fase na qual o ser humano passou a ser um ente geológico. Os autores argumentam que os seres humanos até o Holoceno eles eram, vamos dizer assim, vítimas muitas vezes da natureza, né? Uma seca podia alterar completamente, podia gerar uma fome massiva, né? Etc, etc. Né? E maremotos, terremotos, erupções vulcânicas destruíam cidades, civilizações, né? O colapso se dava. Então, os seres humanos viviam a maior parte do tempo como reféns de uma natureza que era muito mais potente do que os seres humanos. E agora nós temos o antropoceno, na qual os seres humanos se tornaram agentes geológicos, isto é, eles influenciam o próprio ritmo geológico das transformações do globo. Né? Os autores argumentam que os seres humanos podem até se tornar, em futuro breve, seres cosmológicos. Né? Isto é, afetar também para além do globo terrestre. Mas o globo terrestre, na visão desses autores, já é alterado pela ação, né, do homem. Bom, então eles têm uma visão que eu chamo aí de catastrofista, apesar de ser um argumento muito bem feito, trazer dados bem interessantes, né? Eles já dão até por perdida essa batalha e dizem que a gente precisa já se preparar para um caos que virá. E aí eles fazem toda uma sugestão meio utópica, né, de recuperação de pequenas comunidades que ali que estaria, etc. Um novo modelo, né, a ser adotado. Né? Bom, isso aí é bem típico do pensamento francês, né, um pensamento crítico francês. Mas tem um outro livro que é do, se eu não me engano, dinamarquês Bjorn Lomborg, False Alarm, né? False Alarm. How climate change panic costs us trillions, hurts the poor and fails to fix the planet. E aí ele tem uma argumentação que é bem contrária à dos outros autores, né? Ele, né, o Bjorn Lomborg. Ele diz o seguinte, ele não é, veja, isso que é importante, ele não é um denialist, né, um negacionista da mudança climática. Ele diz que sim, após a Revolução Industrial as emissões de carbono aumentaram e obviamente os níveis de poluição são evidentes. Você olha, por exemplo, o que a China e a Índia têm sofrido com poluição, né? Aquelas fotos de Pequim quase que no escuro, em pleno meio-dia, né? Naquela sombra da fumaça. E também a poluição, até agora nos últimos dias, né, com essa questão do drama da Covid-19 na Índia, e aí os hospitais colapsados, os crematórios, né, eles costumam cremar os corpos, né, no Rio Ganges, e aí são muitas piras funerárias ao mesmo tempo. Isso aí polui tanto o ar de tanta fumaça quanto os rios, né, com tantos corpos ali sendo jogados, e muitos que apareceram recentemente aí no Rio Ganges, inclusive sem ter sido devidamente cremados, né? E aí mais ainda poluição, para não falar da tristeza que é essa cena, né, de corpos boiando no Rio Ganges. Então, para falar dos dois países mais populosos do mundo, né, e que estão ainda em níveis de emissão de carbono e de poluição ainda muito elevados, né? Agora, então o autor, né, Bjorn Lomborg, ele não nega isso. Ele diz, é um problema. A questão que ele se coloca não é o único
e nem, talvez, o maior problema que as sociedades têm hoje, a não ser as sociedades ricas, porque ele argumenta, né, na linha meio do Rajun Chang do Chutando a Escada, né, claro que para quem está na Dinamarca ou para quem está na Noruega, talvez, né, a Greta Thunberg não tenha um problema maior, né, a não ser um tema do meio ambiente, né, até temas como equidade de gênero, direito das minorias trans, etc., etc., já foram tão expandidos nas sociedades da Escandinávia que restou, né, aos adolescentes protestarem pelo clima, né? O que não é desimportante, né? O argumento do autor, o problema é real, é importante que haja tanto mobilização das pessoas da sociedade civil como dos governos e empresas em relação a esse tema, mudança de matriz energética, etc., etc. No entanto, há muitos problemas mais emergenciais para grande parte da população do mundo que poderiam ser consertados com muito menos investimento do que a mudança, os investimentos necessários, né, para reduzir os efeitos da mudança climática, né? Por isso ele diz que você mudar completamente a matriz energética dos países desenvolvidos hoje custa trilhões de dólares. Você resolver o problema da malária na África ou do ebola na África, por exemplo, custaria bilhões e não trilhões de dólares, né? Então ele diz isso, né, que isso hurts the poor, né? É uma preocupação, na visão do autor, mesquinha de países ricos, que custa trilhões e não e coloca em segundo ou terceiro plano os problemas mais reais que afetam a população, né? Então, e no final das contas não resolve mesmo os problemas porque não adianta você colocar carros elétricos na Finlândia enquanto a sociedade indiana de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas aumenta a poluição, né, etc, etc. Então, o problema, ele diz, é outro e ele coloca em outros termos, né? Então, são duas leituras quase que antagônicas entre si, que vale a pena, os dois têm alguma razão, a meu ver, em seus argumentos e trazem dados bem interessantes, né? Bom, gente, e para finalizar o vídeo de hoje, eu só relembro a vocês que até esta sexta-feira está aberta a inscrição para a segunda turma do meu curso em Risco Político e Análise de Mercado. Isso e muito mais que eu fico fazendo aqui nas redes sociais, com muito mais precisão das 26 aulas gravadas, 3 aulas ao vivo, ensino coisas muito técnicas de como desenhar uma análise, como mapear o cenário, como mapear os atores, os interesses dos atores, os poderes dos atores em cada conflito. Tudo isso eu explico lá no curso, mostro como fazer relatório, onde pegar os dados, como escrever a análise, né? Então é uma habilidade fundamental para você que está aí querendo se posicionar melhor na sua carreira, no seu mercado. E esse curso está aberto com link aí nas minhas redes sociais, que vocês podem encontrar facilmente, né, no meu Instagram, Felipe S. Ramos, né? Vocês vão lá e encontram o link na minha bio, né, para o curso. Tem um desconto rolando aí, vocês têm que descobrir onde é que está esse desconto, né? Está divulgado aí nas redes sociais também, e válido até sexta-feira, né, dia 14, não é isso? Na sexta-feira de 14 se encerra a inscrição para a segunda turma. Já é uma reabertura, né, da inscrição, portanto ela tinha terminado no final do mês anterior, mas houve essa demanda e aí nós abrimos até o dia 14, né? É a última chance para se inscrever nesse curso, portanto não percam, vão lá, se inscrevam. Nós já tivemos inclusive uma Masterclass ao vivo, mas tem ainda 2 outras Masterclass ao vivo e a primeira Masterclass ao vivo está gravada no ambiente do curso para quem está matriculado, portanto pode pegar o conteúdo do mesmo jeito, tá bom? Não percam e nos vemos aqui nas nossas redes.